Bom, vamos atualizar todas essas informações que vão chegando a todo momento para a gente. E agora a gente também coloca nessa nossa conversa o senador Otto Alencar, ele que é membro titular da CPI da pandemia e que ouviu o Pazuello nessa semana. Boa tarde, senador. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Daniel. Realmente é um fato lamentável. Um general do Exército da Ativa tem um comportamento dúbio como tem o Eduardo Pazuello. Na CPI, quando ele foi de máscara, defendeu a máscara e hoje ele, a convite do chefe que comanda ele, naquele palpite infeliz, um manda e outro obedece, vai para a reunião e tira a máscara. Eu fico assim a avaliar e devo deixar bem claro essa pergunta, onde está o comando do Exército Brasileiro, sendo ele general da Ativa. É muito claro o regulamento disciplinar do Exército no seu artigo 57, vedado a manifestar-se publicamente o militar da Ativa sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária. Certamente, o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, o autorizou a participar claramente de uma manifestação política, onde está o presidente da República, o que é pior ainda, com a proteção da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Federal, Rodoviária Federal, como o presidente Bolsonaro falou, além de outros agentes pagos pelo erário federal, pelo dinheiro público. É lamentável que isso venha acontecer no domingo, uma provocação àqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, que estão nos laboratórios, sofrendo com a Covid-19. Pior provocação ainda, a memória de 440 mil brasileiros que perderam a vida. Eu acho que está bem explicado o que pensa ainda o presidente da República. Aglomerar para fazer a busca da imunidade de rebanho, que não aconteceu, nem vai acontecer, para estimular o não uso da máscara e desautorizando o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que prega exatamente tudo ao contrário do presidente da República. Prega a máscara, o isolamento físico, o controle com barreiras sanitárias do vírus e, queira Deus, essa situação que o presidente tem levado o Brasil não venha trazer a todos nós uma terceira onda. É de uma irresponsabilidade muito grande. E, por sinal, ele fica falando sempre em nome das Forças Armadas. O meu exército, o exército não é do Bolsonaro. O exército é a instituição do povo brasileiro. Não se subordina, nem deve subordinar a declaração irresponsável de um presidente da República, como fez agora nesse ato o Jair Bolsonaro. Senador, a gente está acompanhando que já havia um movimento para reconvocar Eduardo Pazuello para ir à CPI prestar um novo depoimento. O fato de hoje estimula ainda mais que haja essa nova convocação do ex-ministro Eduardo Pazuello? E o que ele deverá esclarecer? Ele já pediu agora, hoje domingo, ele pediu para ser reconvocado e será reconvocado, sim. O que eu espero é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, não atrapalhe a comissão parlamentar de inquérito e dê ao Pazuello, como deu recentemente, uma condição dele não responder a pergunta, responder o que quisesse, e se mentisse, não poderia ser preso. Que ele mentiu 14 vezes confirmadas da declaração que ele deu, com, na verdade, a realidade dos fatos. Sobre o caos de Manaus, ele disse que foi dia 7, não foi dia 7, foi dia 10 até dia 20. Tantas mentiras que o Pazuello declarou. Portanto, senhor ministro Lewandowski, não atrapalhe a investigação da CPI, como agora, recentemente, o senhor deu uma decisão favorável, de igual forma, a capitã Cloroquina. Nós vamos trabalhar aqui sem condição de fazer a investigação correta que deve ser feita para saber os culpados
por tantas mortes no Brasil e chega no Supremo Tribunal. Interessante é que tanto o Pazuello como a capitã Cloroquina, todos eles agiram contra o Supremo Tribunal Federal. Quiseram, inclusive, fechar o Supremo Tribunal Federal. Lembra-se daquela marcha tipo Cuscus Clã que eles fizeram à noite, com lâmpadas, com velas na mão, para fechar o Supremo Tribunal Federal? Agora, essa tropa de choque da valentia, liderada pelo presidente da República, se dirige ao Supremo Tribunal Federal num sintoma completo de covardia e também de culpa, porque eles são culpados pelas mortes no Brasil, não tenho a menor dúvida, pedir proteção através de habeas corpus. Realmente mudaram a maneira de ser. Antes de fechar, agora pede para não ser perguntado, para que diga as verdades. Ele vai ser convocado sim, ele tem que ser convocado, não só ele, mas também o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que prega uma coisa e o presidente faz outra. Para que o doutor Marcelo Queiroga continuar ministro? Um marionete, que o presidente é o primeiro a não cumprir as determinações do ministro Queiroga? O ministro Queiroga está aí ao lado de Zé Gotinha, o presidente é contra a vacina. Deu 12 declarações públicas contra a vacina. Inclusive, uma delas até disse: vai comprar vacina na casa da tua mãe, você vai virar jacaré. E o ministro Queiroga está ao lado de Zé Gotinha, está defendendo a máscara, o isolamento físico, está indo agora para o Maranhão. Ou seja, o ministro está completamente desautorizado. Se continuar no cargo, olhe bem, registro isso, se continuar no cargo de ministro da Saúde é apenas para ter na sua história, na sua biografia, que foi ministro da Saúde de um governo que não respeita as suas determinações. Agora, senador, a gente acompanha a participação, o senhor também ressaltou, de outros agentes públicos, políticos, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, especificamente nesse ato de hoje, além dessa participação do Pazuello, né, que foi a figura que acabou marcando, né, pela presença dele recente na CPI, pelas declarações que deu e pelos pedidos de desculpa por não ter usado máscara recentemente num shopping em Manaus. A gente também vê o ministro Tarcísio Freitas participando desse evento, assim como alguns deputados, aliados do presidente Jair Bolsonaro. Essas pessoas, o senhor acha que também tem que prestar esclarecimento ou o recado já está dado nessa participação desses eventos? Essas são figuras menores, né? São áulicos que gravitam em torno do presidente para se manter no cargo, né? Essas pessoas nós não vamos chamar, que são figuras menores da República. Thaís Arbex, nossa analista de política, também participa dessa conversa. Thaís, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Tainá. Boa tarde também, senador. Senador, enquanto acontecia esse ato no Rio de Janeiro, o G7 estava reunido numa videoconferência discutindo os próximos passos da CPI. Eu queria que o senhor nos dissesse qual é o impacto desse ato hoje nas próximas convocações da CPI, para além dessas que o senhor já falou do ex-ministro Eduardo Pazuello e do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Olha, o Pazuello, ele hoje pediu para ser reconvocado, né? Acho que ele foi lá, me reconvoca de novo, não para mentir. E aí é que eu entro nessa questão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski, ao meu ver, ao meu sentir, deu uma determinação equivocada. Ele não podia dar uma sentença daquela, uma posição daquela no habeas corpus, dizendo que ele podia ficar sem responder, não poderia ser preso, porque ele foi contra uma decisão interna corporis da Comissão Parlamentar de Inquérito por decisão majoritária. Então, a interferência do Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Lewandowski foi uma coisa que deixou o Pazuello à vontade. Ele foi para ali quase que sabendo que nada ia acontecer com ele. Ele começou, inclusive, na ironia, depois foi chamado a atenção, ele voltou à condição de responder as coisas de maneira correta, embora não tenha ele conhecimento nenhum da doença
que está cometendo a vida de tantos brasileiros, levando tantas pessoas. Tanto que eu fiz as perguntas mais simples, ele não conseguiu responder nenhuma. Então, ele já está hoje solicitando que vote. E também, nesse caso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, terá que voltar para perguntar a ele: vem cá, ô ministro, o senhor determina uma coisa, o seu protocolo é dado para o Brasil inteiro, e o presidente vai de encontro àquilo que o senhor disse, não vai cumprir, e fica por isso mesmo, o senhor pede para não aglomerar, para ter isolamento físico, e o presidente vai na contramão. Uma coisa a CPI já conseguiu: retirar do site do Ministério da Saúde aquele Tratkov, que aquilo é um absurdo, uma ignomínia do ponto de vista médico e científico. E foi retirado isso. Ou seja, não vai mais influenciar as pessoas a usar medicação que não tem nenhuma ação para melhorar as condições dos pacientes que são acometidos pela doença e desenvolve a forma grave, que é a pneumonia virótica, o microtromboembolismo. Não tem nenhuma condição de fazer mais isso. Mas isso influenciou muitas pessoas a usar a medicação, porque eles sabem, tanto o Bolsonaro sabe, como o Pazuello, que 90% a 95% das pessoas cursam a doença de forma assintomática, leve ou moderada. O que é que eles fazem de forma bem clara o que faz um charlatão? Não médico, e não são médicos, não estou me referindo aos médicos, mas que eles fazem, sabe? Tomam a medicação, porque a medicação vai atuar em casos que não vão ter agravamento da doença. E eles ficam com a história de que foi a medicação que curou. E não tem nenhuma condição de curar através da hidroxicloroquina. Senador, vamos colocar nessa conversa, o Caio Junqueira já está com a gente? Tá aí, Caio, está pronto também para te fazer uma pergunta. É contigo, Caio, vai lá. Senador, tem um debate muito... Boa tarde, senador. Tem um debate muito grande sobre uma elaboração de um relatório preliminar, um relatório parcial, como quer que a gente chame ele, aí pela CPI. Eu queria saber, primeiro, se o senhor é a favor ou contra. Segundo, se o senhor for a favor, o que deve ter dentro desse relatório, se já deve ter possíveis incriminações, pedidos de indiciamento, fechamento de um capítulo governo federal nesta primeira parcial, ou o senhor é a favor que deixa tudo para um último e único relatório lá para agosto, ou se a CPI for estendida em novembro? Olha, Caio, boa tarde. Primeiro, eu acho que nós devemos tomar essas decisões sintonizadas com a maioria do grupo. Eu vi, assim, uma manifestação ou outra, mas acho que, no momento, a CPI tem o quê? 3 semanas, né? Nós começamos, já foram reveladas muitas coisas, sobretudo o que eu considero mais grave, que é a posição clara. Aliás, o presidente nunca fez segredo sobre isso, do presidente contra as vacinas. Isso é óbvio. São várias declarações dele dizendo que não ia comprar vacina, que não precisava vacina, se orientando, inclusive, com pessoas do grupo paralelo que assessorava aí o ministro Pazuello. Então, isso está muito claro. Já foi revelado que ele não teve a intenção de comprar a vacina e também nós acabamos de vez com essa história de usar hidroxicloroquina. Eu acho que está muito cedo para um relatório preliminar, parcial. Devemos nos aprofundar mais e a CPI vai ter que se aprofundar, ouvindo outros atores que participaram e tiveram relação direta com essa crise sanitária que já levou a óbito mais de quase 450 mil pessoas no Brasil. Nós vamos ouvir essa semana a capitã Cloroquina, depois teremos uma votação de requerimento e na quinta-feira estava certo para ser ouvido o secretário executivo do Ministério da Saúde, o coronel Elcio Franco. Mas ele, de forma assim até surpreendente, como fez Pazuello, pediu para não ser ouvido agora, porque ele teve um caso de Covid-19, acho que no dia 3 de maio agora, e ele poderia perfeitamente vir, mas pediu para não vir, para adiar, ele seria ouvido na próxima quinta-feira. Mas ele já teria condição de vir, são 14 dias, é só fazer a conta aí, que ele já passou o período que ele poderia contaminar as pessoas, né? Mas pediu para não vir votar. Ele não estou entendendo muito o que está acontecendo com essas figuras que são chamadas, ou se esconde atrás de um habeas corpus, então acha que está doente e não pode vir. A mesma coisa que fez
o general e ex-ministro da Saúde, Pazuello. Enquanto nós conversamos aqui, senador, estamos acompanhando novamente as imagens de hoje pela manhã, início da tarde, desse ato em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, um passeio de motociclistas lá no Rio. Inclusive, aí a imagem do ex-ministro Pazuello sem máscara ao lado do presidente Jair Bolsonaro e deputados também sem utilizar o equipamento de proteção. Senador, as autoridades do Rio de Janeiro, o governo do estado e a prefeitura também devem esclarecimentos sobre esse ato de hoje na cidade? Olha, deve ter sido uma solicitação do presidente da República. O governador do estado do Rio de Janeiro é aliado do presidente da República, disponibilizou várias viaturas e motos para participar, dando segurança ao presidente da República. Quanto ao município, eu não tenho nenhum conhecimento. Eu acho que ele solicitando segurança, o estado certamente teve que dar. Além disso, o presidente falou claramente que estava ali a Polícia Rodoviária Federal, a sua segurança, né? A Força Nacional, enfim, mobilizou um custo altíssimo, né, de recursos para fazer um palanque político. Ele não estava inaugurando obras, não estava autorizando novas obras, ele está em campanha com os recursos da União, ou talvez até dos recursos do estado do Rio de Janeiro, o que, na minha opinião, não me parece correto, né? Acontecer um fato dessa natureza. Vale lembrar aqui que Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, na semana passada, foi multado pela própria prefeitura em R$ 562 por não utilizar máscara em um bar onde cantava. Então, a própria prefeitura multou o prefeito por não utilizar a máscara. Eduardo Paes, que inclusive pediu desculpas por isso. Senador, vamos entender, né, já que o senhor falou aqui que acredita que ainda não é o momento para um relatório parcial, o que a CPI deve fazer com essas informações que já foram apresentadas e muito importantes até agora? É o momento, por exemplo, de solicitar acariações? E o que vem depois dessa fase de depoimentos de pessoas mais próximas ao Palácio do Planalto, ao presidente Jair Bolsonaro? Quem deve ser ouvido numa segunda leva, vamos chamar assim, senador? Olha, eu acho que nós estamos tendo uma assessoria jurídica e nos aconselhando dentro da legislação da lei. É bem provável que possa acontecer a cariação, mas não foi ainda tomado essa decisão. O que eu posso dizer a você é que figuras como o próprio Pazuello, Marcelo Quiroga, o Fábio Van Garten, que também mentiu bastante na oitiva que ele fez, também a participação dele como lobista para a compra de vacina e de outros insumos. Isso deverá ser objeto de uma nova convocação. Nós queríamos ouvir o secretário executivo, o ex-coronel Cesar Reserva, Elcio Franco, mas ele disse que está adoentado com Covid e não pôde comparecer na próxima quinta-feira. Outras figuras que já participaram e mostraram que teve uma influência muito grande aí nessa orientação paralela a que se submeteu por completo o ministro Pazuello, poderão ser chamados também. Inclusive, o assessor do presidente, que já não está mais no Brasil, está nos Estados Unidos, na OEA, o Arthur Weintraub também é outra figura que se mostrou aí que teve interferência, que o presidente mandou que ele tomasse conhecimento das coisas da doença para orientar o Pazuello. O Pazuello foi um instrumento usado pelo presidente para que ele pudesse ter as orientações que o presidente dava a respeito da doença. Não usar máscara, usar medicação que não tem nenhum efeito sobre a Covid-19, permitindo aglomerações, enfim, não comprar vacina. Olha, eu acho que não há crime maior contra o povo brasileiro de que o Brasil ficar no fim da fila da vacina por orientação do presidente da República. Não é minha fala, não, são os vídeos que nós temos, tanto vocês da imprensa também têm, ele dizendo: sou o presidente, não autorizei o Pazuello a comprar a vacina. E o Pazuello chega lá, mente e diz que não, o presidente nunca deu nenhuma ordem a ele, não, foi tudo feito pela cabeça dele, pelo que ele quis fazer no comando do Ministério da Saúde. Quando eu fiz aquelas perguntas sobre a Covid-19,
Eu quis apenas mostrar para o Brasil entender que ali estava uma figura completamente... Travamos o vídeo do senador. Vamos daqui a pouco, a gente vai tentar restabelecer o contato com ele, Daniel, mas ele já estava defendendo ali então o retorno do Queiroga, por conta das contradições entre as ações do Ministério da Saúde, ministro que hoje, aliás, embarcou para o Maranhão para a entrega dos 600 mil testes que vão ser usados agora nas pessoas que chegam, né, no estado. Tem mais 2,5 milhões de testes que vão ser distribuídos, visto esse risco absurdo da gente ter uma nova variante circulando já aqui no nosso país. Então, o Otto Alencar, senador membro titular da CPI, defendia a nova convocação do ministro atual da Saúde, Marcelo Queiroga, Fábio Van Garten. Restabelecemos o contato com o senador e também de Pazuello depois desse ato de hoje. Senador, voltamos com o senhor agora, perdemos um pouquinho da sua fala, mas eu havia lhe perguntado o que, na sua opinião, deve vir, quem são as pessoas que devem ser ouvidas numa segunda leva de depoimentos, depois que os mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro forem depor. Olha, tem os próximos ainda, o Jair Bolsonaro, ele falei, secretário executivo, é muito próximo a ele, ocupa o cargo de confiança no Palácio Planalto, o coronel Elcio Franco, que era uma figura que seria ouvida na quinta-feira, com requerimento da minha autoria. Tem esse Arthur também, Weintraub, que ele vai ter que ser chamado, mas eu soube que ele está num cargo na OEA, mas terá que ser convocado também, além de outras pessoas que nós vamos identificando e que participaram dessa situação aí, em que o Brasil ficou no fim da fila da vacina. Isso está caracterizado. Ninguém duvida mais no Brasil que o Bolsonaro é contra a vacina. Tanto é que ele não admite tomar a vacina. Ele não admite tomar a vacina para dar esse mau exemplo ao povo brasileiro, que continua fazendo aglomerações. Podem ter absoluta certeza, o estado do Rio de Janeiro, a capital e os municípios já estão com quase que com as UTIs tomadas, né? Está no platô, como nós falamos sempre em medicina, e essas aglomerações deverão aumentar os casos de contaminação, até porque estão sem máscara, né? Alguém que está portador da doença, assintomático leve, num ambiente desse sem máscara, se der um espirro ou tossir, vai contaminar um grande número de pessoas. Eu lamento muito essa situação. O presidente da República que não tem metas, não tem planejamento, o seu governo não conseguiu inaugurar uma obra que seja uma obra iniciada por ele, só fez concluir algumas obras, não tem meta. A meta única e exclusiva é tentar uma reeleição e vendo o seu povo morrendo nos hospitais públicos e privados do Brasil, numa situação de desemprego, a economia não tem nenhum crescimento, a inflação aumentando e o presidente festejando nas ruas, festejando de jet ski, montando a cavalo, passeando de lancha. Qual é o sentimento? Qual é a caridade, a solidariedade que o presidente tem com as pessoas que estão com dificuldades para se alimentar, que estão nos hospitais? Absolutamente nenhuma. É uma coisa inacreditável. O mundo, os países que estão acompanhando isso lá fora, estão observando que ele está fazendo um trabalho totalmente desconectado da realidade dos protocolos da saúde. Por isso, tem que ter denúncia também lá fora por genocídio, sem nenhuma dúvida, porque essa é uma posição que ele está tomando exatamente ao contrário de todos os grandes líderes do mundo que tomaram a vacina, que estimulam a compra de vacina para imunizar o povo brasileiro. Diante de tudo isso que o senhor narrou, senador, eu gostaria que o senhor explicasse para quem nos acompanha por que um presidente da República, independente de ser Jair Bolsonaro ou não pode ser convocado em uma CPI, em uma comissão parlamentar de inquérito. Muitas perguntas são feitas nesse sentido. Por que o presidente não vai à comissão, à CPI? Então, eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas por quê. Nós não temos uma legislação que dê essa condição de convocação do presidente da República. Lá atrás, o parlamentar, ou aquele que elaborou a legislação, ele imaginou que a CPI poderia servir de palco para uma ação política contra a reeleição de um presidente. Nós não temos como. A mesma coisa, o regimento interno do Senado
Federal prescreve que não se admitirá também a convocação de agentes do Poder Judiciário, agentes da Câmara dos Deputados e também dos estados, governadores. Portanto, é a legislação que nos impede, de acordo com a lei, de fazer isso. No entanto, em casos explícitos, para os casos de governadores, pode se chamar assim. Os casos mais emblemáticos de corrupção deslavada, aconteceu aonde? Lá no Amazonas, aconteceu no estado do Rio de Janeiro, estado que o presidente vive e mora, né? Foi afastado o ex-governador Witzel, foi o próprio governador agora é acusado, tem fotos dele recebendo valores, o secretário de Estado foram presos. Então, nesses casos assim, emblemáticos, pode chamar, mas não há como a CPI convocar um presidente da República. O legislador lá atrás protegeu dessa forma, achando que a CPI pudesse ser palco político, e não é. Nós não estamos fazendo na CPI um palco político, absolutamente. Não tenho nenhuma alegria de estar participando de uma CPI para investigar as mortes dos meus compatriotas, absolutamente. Estou participando para ver se o governo, pelo menos, para de estimular essas manifestações como a de hoje, de aglomeração causa aumento das doenças, contamina demais, infecta as pessoas, tem que usar máscara, tem que lavar a mão com álcool gel, tem que tomar vacina, tem que fazer o isolamento físico. A minha participação, inclusive, eu tenho procurado agir de acordo com a medicina, com aquilo que prescreve a maneira de se controlar essa doença terrível que tem matado tantas pessoas. No dia que perguntei ao ministro Pazuello, foram perguntas simples sobre a doença. Ele não respondeu absolutamente nenhuma. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Isso é um absurdo. Ele podia, como general, chegar lá, passar 30, 60 dias estudando a doença, as suas manifestações clínicas. Ele falou textualmente, estou ali só para a parte de logística, para distribuir o material, sem conhecimento médico científico nenhum. Não pode, não tem como. Ele confessou isso. Toda pergunta que eu fazia, ele não sabia. Ele não tinha conhecimento absolutamente do que estava acontecendo no Brasil. Podia tomar um cursozinho rápido, como eu falei, entender as fases da doença, o que ela provoca, como pode ser evitada, não. Ele foi para ali como instrumento da mão pesada, incoerente e criminosa do presidente da República. Só por isso, e fez exatamente como o presidente mandou, e faz até agora com esse ato cênico que o Bolsonaro está fazendo aí nas ruas do Rio de Janeiro. Esse é um ato cênico, político, para alguém que perdeu completamente a consciência e a responsabilidade que cai nos ombros de um presidente da República minimamente sério, honesto e correto. Mensagem que o ex-ministro da Saúde, Pazuello, passa aos membros da CPI que tentavam, na semana passada, por 2 dias, chegar a conclusões a respeito de responsabilidades e dos acertos e desacertos a respeito dessa crise que a gente atravessa hoje. Olha, na verdade, ele não passa nenhuma informação a mais do que já nós sabíamos do comportamento dele, de incompetente, descompromissado com a saúde pública, que não fez provimento de oxigênio para o Amazonas, que não comprou o kit de intubação necessário, comprou apenas 5,7%, as pessoas foram intubadas sem sedativo. A figura dele é essa figura de um marionete, né, de um boneco na mão do presidente da República. Portanto, ele está ali, acho que até inconsciente. Eu não sei como é que uma figura como essa pode chegar a atingir o cargo de general do Exército. Tanto é que no dia que eu fiz as perguntas para o Pazuello, eu disse na assertiva de que um general do SCOL, do general Pujol, o general Santos Cruz, ou até o próprio comandante do Exército, Paulo Sérgio, jamais se prestaria uma cena patética daquela, mentirosa, como ele fez no dia que foi ouvido. Não passa nenhuma mensagem. Essa mensagem de querer debochar da vida do povo brasileiro, a nenhum de nós atinge, não. Só faço lamentar que um homem que ficou provado, que não tinha conhecimento nenhum para ser ministro da Saúde, a um cargo, se nomeie alguém adequado ao cargo.
por conhecimento, por compromisso, por entender daquilo que ele está fazendo. E ele não entende absolutamente de nada. Isso eu provei que ele é uma pessoa completamente inadequada. Ele confessou, não sei de nada, não sei como é que a doença se propaga. Ele estava recebendo ordem do Fábio, que é secretário de comunicação, do Fábio Van Garten, recebendo ordem desse Arthur, que está na OEA, pessoas que não têm conhecimento nenhum, do próprio presidente da República, que quis aviar uma receita para o Brasil inteiro tomar, sem nenhum conhecimento científico, médico, sem saber exatamente o que estava dizendo. Faz parte desse grupo de pessoas que começaram a entender da doença sem passar numa escola de medicina, sem fazer residência, sem saber do que se trata, uma doença nova que já levou a tantas mortes. Não passa não, eu tenho até pena do Pazuello, eu tenho dó dele, porque ele se coloca ali como um boneco nas mãos do presidente da República, batendo palma, inclusive, para que ele estava batendo palma, eu não sei, mostrando que estava em forma. Enfim, sinceramente, o Brasil não merecia um ministro da Saúde com essa condição, com essa maneira de ser, até debochada do Eduardo Pazuello. Senador Otto Alencar, muito obrigado pela conversa aqui na CNN. Eu que agradeço, muito obrigado.